Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre o continente europeu. Vamos lá? O continente europeu, também conhecido como Velho Continente ou Velho Mundo, possui uma área total de 10.365.000 km², dividido em 49 países, o que faz dele um continente com países com pequenos territórios. Em relação à localização, a Europa está localizada totalmente no hemisfério norte da Terra. Por ela passa o meridiano de Greenwich, que divide a Terra em dois hemisférios, o oriental e o ocidental. Assim, o continente europeu possui terras nas duas porções do continente, sendo que a maior parte de terras se encontra no hemisfério oriental ou leste. Em relação ao seu tamanho, o continente europeu ele apresenta algumas vantagens e desvantagens. Vamos ver. Em relação às vantagens, nós vamos ter a prática do turismo, as relações comerciais, a facilidade em administrar o território e a formação de grupos econômicos. Nas desvantagens, nós vamos ter o controle de entrada de imigrantes, entrada de contrabando e drogas, área reduzida para a agricultura e alta concentração populacional. O relevo da Europa é pouco acidentado, com altitude média de 340 metros, ou seja, o relevo é predominante de planície. Temos também os planaltos e regiões montanhosas. Devido à movimentação das placas tectônicas em alguns lugares, surgiram as cordilheiras como os Alpes, Montes Urais, Cáucaso e Alpes escandinavos, entre outros, e entre o aprofundamento do relevo produzindo as depressões. Ao sul do continente europeu, encontramos uma zona de instabilidade sísmica e vulcões como o Etna e o Vesúvio. A Europa e a Ásia formam uma única porção de terra denominada de Eurásia, não existindo uma separação nítida das duas grandes massas de terras. Alguns autores a chamam de Eurásia, porém essa grande massa tem grandes diferenças culturais, históricas, políticas e econômicas. Em relação ao clima, nós vamos ver que a maior parte das terras do continente europeu localizam-se entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, na zona temperada do norte. A latitude e a continentalidade são fatores determinantes para o clima da Europa, bem como a altitude e a presença da corrente marítima do Golfo. Do norte para o sul, nós vamos ter os seguintes climas: temperado úmido, com verões quentes, grande pluviosidade e invernos frios, suavizados pela corrente de águas do Golfo. Temperado continental, onde os verões quentes e invernos rigorosos, devido à distância com o oceano, proporcionam elevada amplitude térmica. O clima mediterrâneo, em que nós temos os verões quentes e secos e invernos brandos e chuvosos. Em relação à hidrografia, nós vamos ver que a Europa apresenta rios pequenos e com pouco volume de água. Rios de planície, aptos para a navegação, rios de planalto com grande potencial hidrelétrico, tanto o rio Tâmisa como o rio Reno sofreram um processo de despoluição que durou anos. Nas principais bacias nós vamos ter o rio Volga, o rio Danúbio e o rio Reno. Nos dias de hoje, a maior parte das formações vegetais da Europa foi destruída, abrindo espaço para a ocupação agrícola ou para a expansão urbana. Mesmo assim, nós podemos identificar na Europa os seguintes biomas. Tundra se encontra ao norte da Europa, onde o clima é o polar, com um verão curto e temperaturas mais amenas, 10 graus a 20 graus, e um longo e rigoroso inverno. As chuvas não passam de 250 milímetros anuais. A vegetação é composta por musgos e líquens, pequenos arbustos e flores silvestres. As florestas de coníferas ou taigas. As temperaturas no inverno são muito baixas, menos 7 graus, com a ocorrência de neves que cobrem o solo por 6 meses. Os verões podem apresentar temperaturas médias superiores a 15 graus. As chuvas ficam em torno de 500 milímetros anuais. A vegetação é composta por coníferas, pinheiros e abetos, sendo suas madeiras uma fonte econômica. Floresta temperada. As temperaturas aumentam devido às menores latitudes. Sendo assim, elas podem ser superiores a 20 graus no verão e no inverno podem chegar a menos 5 graus.
As chuvas ficam em torno de 750 e 1.500 milímetros anuais. A vegetação é composta por uma maior variedade de espécies de carvalhos, bordos e pinheiros. Algumas árvores são caducifólias, ou seja, durante o inverno e outono elas perdem as folhas. Mediterrâneo. As características desse bioma é verão seco e invernos chuvosos, sujeitos a oscilações de temperatura e de pluviosidade. Aparecem formações arbustivas e também temos bosques compostos por pinheiros, sobreveiros e oliveiras. Estepes são formações vegetais que ocorrem em áreas com precipitações de 500 milímetros anuais. Presença de pequenas árvores apenas nos cursos d'água. Algumas áreas de estepes apresentam solos extremamente férteis, aproveitados para a produção de trigo e cereais. Alta montanha. Ocorre especialmente em áreas de relevo de grandes altitudes, como os Alpes e Pirineus. Nessas áreas, as chuvas são bem distribuídas durante todo o ano. Essas se desenvolvem de forma mais mansa e rápida. Os invernos são extensos e rigorosos, constituídos por nevadas e geadas. Vamos revisar agora as principais características do continente europeu para ver se você está conseguindo entender. Com uma área de pouco mais de 10 milhões de quilômetros quadrados, que corresponde a apenas 7% das terras emersas, a Europa é uma das menores porções continentais do globo. Estende-se do Oceano Atlântico aos Montes Urais, que separam a Europa da Ásia, O litoral do continente europeu é extenso e bastante recortado. Contém um grande número de mares, golfos, penínsulas, fiordes e outros acidentes geográficos. Facilita a construção de portos, favorecendo a utilização do transporte marítimo. Ao norte, em razão do clima frio, parte do Atlântico e do Ártico congelam-se no inverno, dificultando a navegação. A Rússia é um dos países mais afetados pelas baixas temperaturas nas saídas pelo mar para o Atlântico. As únicas com as quais pode contar ficam congeladas durante parte do inverno. Dentre as várias penínsulas, destacam-se a Escandinava, onde se localizam a Noruega e a Suécia, a Jutlândia, onde se situa a Dinamarca, a Ibérica, constituída pela Espanha e por Portugal, a Itálica, onde se localiza a Itália, a Balcânica, ou dos Balcãs, constituída por Bulgária, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Sérvia e Montenegro, Macedônia, Turquia, em parte, que é europeia, Grécia e Albânia. As ilhas e arquipélagos. Nós vamos ter no Oceano Atlântico o arquipélago britânico, cujas maiores ilhas são a Grã-Bretanha e a Irlanda, o arquipélago dos Açores e a ilha da Islândia. No mar Mediterrâneo, as ilhas Baleares, da Sardenha, Sicília, Córcega e de Creta. No mar Egeu, o arquipélago grego. Bem, pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender o assunto. Foram apresentadas algumas características sobre a Europa. Até a próxima aula. Tchau, tchau!